Hello Maker, tudo bem com você? Eu sou o Nelson Anjos, seja bem-vindo ao canal TI de Plantão. Aqui a gente tem vídeo toda segunda-feira e às quinta-feiras a gente também está lançando alguns vídeos aqui para poder trazer mais conhecimento para você sobre tecnologia. E nós estamos agora fazendo esse curso aqui de como fazer um programa em Java. A gente já tem curso de lógica de programação, C, Arduino e também de Java. E agora a gente vai aprender como fazer esse software em Java. Estamos já na parte onde a gente vai utilizar o controller da nossa aplicação para a gente poder fazer com que o usuário clique no botão de salvar e possa enviar os dados para a base de dados. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você para que se inscreva no canal, desça um pouquinho aí embaixo, tem um botão de like, você pode deixar o like para o crescimento do canal. O YouTube ele entende que esse vídeo é bom e pode compartilhar para outras pessoas se você deixar o like. Agora, se você não deixar, só assistir, vai ter complicado ajudar a gente. Então ajuda a gente deixando o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tem um botão parecido com esse aí, inscreva-se. E também segue a gente nas redes sociais, eu estou deixando aqui agora embaixo na tela, então você clica lá no Instagram, Nelson Anjos UFC, também temos o Twitter, Nelson Anjos UFC, e aí você pode ver todas as nossas publicações lá, meme, dicas, entre outros, e quando sai vídeo novo. A gente também tem uma comunidade no WhatsApp, um grupo que você pode ver aí na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo agora, vamos para a nossa aula. Bom, a gente precisa vir aqui agora em Produto DAO, na nossa parte de produto DAO, lá nos nossos pacotes, e na nossa classe DAO, para a gente fazer umas modificações. Como eu falei na aula passada, as coisas que a gente fez até agora só foi para mostrar na tela, para demonstração. E nesse momento a gente vai fazer com que apareça na nossa interface gráfica. Então a gente precisa de fazer algumas modificações, principalmente na parte do DAO. Você vai vir aqui na sua função, no seu método create, e vai adicionar o seguinte parâmetro: produto, do tipo produto. Esse vai ser o nosso parâmetro. Após isso, a gente vai agora fazer com que quando o nosso produto vir de lá, com os dados, ele poder cair aqui nessa parte aqui, através do nosso método que a gente vai utilizar. Ele vai vir através de parâmetro e vai entrar no meio da nossa carry. Vou explicar como isso vai funcionar. Ao invés de você utilizar valores aqui reais, a gente vai apagar tudo isso aqui, que é o nome, o preço, a medida e o tipo. Então a gente vai colocar aqui agora interrogação, vírgula, interrogação, vírgula, interrogação, vírgula, interrogação. Isso aqui é utilizado para demonstrar esses parâmetros que estão aqui. Nós vamos utilizar a forma de criar nossa carry com preparo extremamente, que já é uma classe preparada para você tratar esse tipo de objeto que vem já do Drive MySQL. Isso evita com que aconteça muito SQL injection. Então use dessa forma que vai ser melhor. Em outras videoaulas eu posso estar explicando, dando dicas sobre isso aqui no canal. A quantidade de interrogações é a quantidade de parâmetros que nós temos aqui. E agora a gente vai vir aqui embaixo e vou colocar aqui stmt.set Ctrl espaço e vou colocar string, vou colocar a posição do meu parâmetro aqui, a posição que está o meu parâmetro aqui, e colocar o valor que vai cair dentro dele, que vai vir através desse parâmetro aqui, produto, quando a gente lançar lá no nosso controller. Então, vou colocar aqui produto.getNome. Após isso, eu vou copiar aqui, vou copiar essa linha, vou colar aqui embaixo, vou colar já outra linha também aqui embaixo, e vou colar outra aqui, pronto. São 4 características, 4 atributos, então já vou deixar pronto aqui. E vamos colocar aqui agora get preço, Ctrl espaço, o próximo é get medida e o get tipo, Ctrl espaço, ele já cria para mim já aqui. E aqui eu vou modificar para 2, 3 e 4. Então esses valores aqui você vai colocar a posição e vai colocar o valor aqui. Lembrando que preço não é string, então a gente vai precisar mudar isso aqui, ó, não é set string, vai ser set double, e a medida é float, então é set float. Então você vai utilizar dessa maneira. Aqui você já pegou os dados, certo? Quando você utilizar a função lá no controller, ele vai entrar através do parâmetro, vamos recapitular, vai entrar através do parâmetro produto, ele vai abrir a conexão, vai ler a carry, e essa carry, quando ele for ler essa linha aqui da carry, ele vai começar a buscar aqui embaixo, certo? O nosso preparo experiment, que é onde estão o nosso produto e os atributos, get nome, get preço, get medida e get tipo, e vai atrelar aqui dentro.
certo? E vai atrelar a essas interrogações que a gente colocou assim. Funciona mais ou menos assim. Após isso, a gente vai deixar o STMT execute para executar o nosso experiment e depois vai fechar a conexão. Agora vamos lá para o nosso controller. Vamos em produto control e agora a gente vai criar um método aqui para poder a gente fazer a criação, né, o cadastro do nosso produto. Como a ordem é create, primeiro eu vou colocar acima de add na tabela, que é add na tabela nosso read. Vou colocar aqui public void, que não vai ter retorno nenhum, novo produto. Abre e fecha parênteses. A gente vai chamar produtos view, que é no caso a nossa interface gráfica. Quem não está acompanhando as aulas, tem um card aqui em cima, onde você vai ver todas as aulas que a gente está seguindo. E produtos view foi quando eu dei a aula de interface gráfica, onde a gente estava lá montando o nosso controller. Ponto, get, salvar, btn. Eu acabei de chamar o botão salvar, produtos view, salvar. E vou fazer o quê? Eu vou criar um evento para isso, através do Action Listener, onde a gente vai poder criar eventos, ações para os nossos botões. Então é através de um evento. Qual evento? O clique. No caso, quando a gente der o clique lá no botão salvar, ele vai executar essa tarefa. Ele vai executar, no caso, a nossa função. Toda vez que eu clicar no botão, a partir do momento que eu clicar 10, 20, 30 vezes, ele vai executar essa ação. Mas somente quando eu acionar esse evento, que é o evento do clique nesse botão. E aqui eu vou colocar um add Action Listener, que é na verdade, é uma classe já pronta para poder você fazer, trabalhar com eventos. Então você não precisa se preocupar com qual evento é, clique, passar em cima o mouse e o que é. Então já tem tudo pronto para você trabalhar. Vou colocar aqui um novo Action Listener, ele é uma função, né? Vai ter um parâmetro, ele tem um escopo dentro dele que já vem dentro dessa função, desse método, né? Na verdade, quando eu instancio um novo Action Listener. Então ele vem aqui já com override, eu já expliquei sobre isso, que é o Action Performed, que no caso é onde ele vai capturar o evento através do Action Event, né? Ele vai criar aqui um parâmetro AE, que é o Action Event, e toda vez que acontecer esse evento, ele capturar o evento do mouse, ele vai fazer com que haja a ação. E é aqui dentro que a gente vai colocar a nossa ação. Então, se você não conseguiu ver tudo, dá uma pausa nesse vídeo e escreve tudo isso aqui que está aqui no vídeo aqui agora. Vou deixar aqui, ó. Pronto. Tudo isso aqui precisa estar escrito da forma que está aqui. Quando eu dou um New Action Listener, eu dei um Ctrl espaço. Quando eu dou um Ctrl espaço, ele já escreve tudo isso para mim. Mas caso não aconteça com você, é só pausar o vídeo e escrever o que está escrito aqui dentro. Aqui dentro do Action Performed, eu vou colocar agora a medida que deve ser tomada depois da ação. O que deve ser feito depois da ação, depois do clique? No caso, é salvar o nosso produto lá na base de dados. Então eu vou criar aqui um atributo, nome, que recebe. No caso, o que é que ele vai receber? Ele vai receber os dados de lá da minha interface gráfica, que no caso é produtos view.get nome txt.get text. Eu retornei o meu input, certo? Meu input text de lá da minha interface gráfica, e ele tem essa função aqui que é o getText, para poder retornar o texto que está lá dentro, o valor que está dentro daquele campo de texto. E vou fazer isso para os demais atributos. Vou colar aqui, são 4 atributos. Vou colocar aqui agora o restante, preço, medida e tipo. Só que aqui no lugar de get nome txt, cada um vai ter o seu tipo, né? Então vai ser aqui preço, vai me retornar o preço. A medida vai ser medida. Aí você me pergunta, mas medida não é float e preço não é double? Calma que a gente vai chegar lá. Se eu não me engano, eu não coloquei medida, eu coloquei outro nome aqui. Coloquei peso, que na verdade não é peso, né? É medida, mas a gente vai deixar peso para não haver alterações no nosso sistema e ter trabalho. Mas na verdade isso aqui é a medida, certo? Coloquei peso, mas é a medida. A gente pode até alterar se a gente quiser. A gente vai clicar aqui com Ctrl, clica com o botão direito e a gente vai colocar aqui get medida txt. E aqui a gente vai colocar, a gente já mudou agora o nome do nosso JText Field. E aqui a gente vai colocar, em vez de peso, a gente vai colocar aqui medida. Então você seleciona o que você quer mudar, aperta com o botão direito e refatorar. E aí você vai até renomear e vai colocar medida txt. E vai clicar em refatorar. A partir de agora,
tudo que tiver com nome, medida, que estava peso antes txt, vai passar a ser medida txt. No caso, a nossa variável que a gente criou. Então, antes era peso, só que não é peso, é medida, porque pode ser peso ou pode ser líquido. Vamos voltar em nosso produto control e vamos colocar aqui medida. Pronto, agora sim está certinho. E aqui agora a gente vai criar um produto e vai atribuir nulo para ele, inicialmente. E como a gente tem aquela questão de ser sólido ou líquido, então a gente vai determinar se ele vai ser sólido ou líquido. Mas antes tem um tipo aqui que não é getText, ele é um combo box. Então eu vou pegar aqui meu produtos view, né? Eu vou dar o get tipo combo box ponto. Como é um combo box, então ele é diferente do JTextField, que só retorna um getText. Ele tem outro tipo de método. Como é selecionado, então ele vai ter que retornar o que está selecionado, que na verdade é um objeto que está lá selecionado, certo? Então a gente vai colocar aqui get selected item, só que esse objeto precisa ser transformado em texto através do método toString, que a gente vai fazer isso. Vamos partir para a parte onde onde vai determinar se o tipo dele de produto vai ser líquido ou vai ser sólido. Então eu vou fazer uma condicional aqui, se o meu produto, Ctrl espaço, ponto equals, é o mesmo que dizer é igual a sólido, eu vou fazer com que meu produto receba new produto sólido. Ctrl espaço, produto sólido. Ele vai pedir os parâmetros aqui do meu construtor de produto sólido, que é quem? Nada mais é que o ID, o nome e a medida. Lembrando que o ID a gente não vai inserir nada, então pode deixar zero que não tem problema nenhum. Você pode deixar zero ou nulo, que no caso a gente só cria um construtor lá, ou você pode também criar um construtor só para isso. Eu acho desnecessário criar um construtor para deixar assim, só para criar uma coisa diferente. Então eu deixo zero aqui, né? Se caso algum dia eu quiser modificar isso aqui, eu posso chegar aqui e colocar o ID, né? Mas por enquanto você pode deixar zero. Para mim não confunde. Tem gente que confunde e queira criar, outro construtor pode criar. Nome, que é já a minha variável que está aqui, e eu vou colocar aqui agora a minha medida. Só que a medida aqui ela está em string. Lá na minha interface gráfica eu só consigo pegar em string. Eu preciso mudar essa string para o valor que eu quero. Eu quero um float. Então eu vou usar um método aqui chamado do nosso tipo float.parseFloat e vou colocar a medida aqui dentro. E aqui eu vou colocar o ponto e vírgula, que é equals, não é equal não. A partir desse momento eu já criei um novo produto sólido. E eu preciso também colocar o preço, lembrando que eu preciso colocar o preço, certo? Então eu vou fazer produto.set, Ctrl espaço, preço, que vai ser, no caso, a mesma coisa que eu fiz com float aqui, na medida, eu vou fazer com double. Então, vou pegar o tipo double.parse, que ele vai transformar de string para um objeto ou um tipo, no caso double. Parse, double, preço. E aqui agora eu vou dizer, se ele não for um produto sólido, eu vou determinar se produto.equals for, no caso, líquido, então o meu produto recebe um novo produto líquido. Então vou colocar aqui produto, recebe new produto líquido. Não precisa se preocupar com esse zero agora. Nome, e vou pegar aqui ó, float, repetir ponto, parse, float, e vou colocar a medida aqui dentro, ponto e vírgula, e vou produto.set preço, fazer a mesma coisa com double, double.parse, double, preço. Pronto, é só isso? Não. Porque aqui eu só fiz atribuir o meu produto, criei o meu objeto produto e coloquei dentro do produto, certo? O meu produto líquido ou produto sólido, coloquei dentro do produto. Agora eu vou fazer a parte onde vai salvar os dados no meu banco de dados. Então eu vou primeiro fazer um try-catch aqui, Ctrl espaço, ele já me dá, boto tri, Ctrl espaço, ele já me dá aqui try-catch, e vou colocar aqui especificamente o seguinte, eu vou chamar a função create lá do produto DAO, produto DAO, Ctrl espaço, ponto create com o meu produto. Pronto, simples assim. Eu vou dar um sort aqui, imprimir na tela, né? Produto criado com sucesso, se caso der tudo certo, se ele salvar. Caso contrário, eu vou mandar ele imprimir na tela um print de erro. Houve erro ao salvar.
tentar salvar. 2 pontos e coloco mais, coloco o erro, que é o E, que é a minha mensagem de erro. Salvo. Agora vamos testar para ver se ele vai salvar os dados lá na nossa tabela. Vamos rodar o nosso sistema depois de salvo e vamos ver se ele vai salvar os dados que a gente quer na base de dados. Abrir o nosso sistema, vamos colocar aqui agora o nome do nosso produto. Vamos colocar aqui um produto, sei lá, arroz. O preço do arroz, R$3. E o peso do arroz, vamos colocar 1 kg, 1000 gramas. O arroz é um produto sólido. Vamos clicar agora no botão salvar. Lembrando que antes é preciso a gente chamar o nosso método aqui, certo? Em nosso classe principal. Produto control, ponto, novo produto. Eu ia chamar logo aqui no início, assim que o programa rodar, porém esse método aqui ele não faz nada a não ser esperar um evento, que é o clique do mouse em cima do botão salvar. Vamos rodar novamente. Vamos agora colocar aqui arroz, preço R$3 e o peso 1000 gramas. Ele é um produto sólido. Clicar no botão salvar. Vamos ver, ele te apresentou um erro. Ou, na verdade, desculpa, aqui não é produto, aqui é tipo. Coloquei errado. Na verdade não é produto, é tipo, que no caso ele vai comparar os tipos. Eu acabei colocando o produto. Vamos fechar aqui agora. Vamos rodar novamente. Agora vai funcionar. Arroz, preço R$3, peso 1 kg. Salvar. Vamos ver, produto criado com sucesso. Porém, ele não vai mostrar aqui na minha base de dados ou na minha tabela. Já foi para a minha base de dados, porém não vai mostrar na minha tabela porque eu preciso atualizar a minha tabela. Como eu faço isso? Por enquanto, fechando e abrindo o sistema. Veja que ele já veio aqui, ó, o arroz, R$3,90, a medida 1000, que no caso é o nosso quilo, né? Ele veio com R$3,90 porque lembra que caem juros em cima do produto sólido, que é 30%. 30% de R$3 é 90 centavos, então ele foi para R$3,90. Vamos fechar o nosso programa e vamos abrir novamente. Veja agora que a gente já tem o arroz de R$5,07. Se vocês observarem, aqui na nossa base de dados está R$3,90. Isso está certo. Se você atualizar aqui, ele vai voltar a dar R$3,90. E o correto é ser R$3,90, porque o preço original do arroz é R$3. Foi para R$3,90 por causa do cálculo que a gente fez. Porém, quando a gente abre a nossa tabela lá na interface gráfica, aparece R$5,07. Eu quero falar sobre esse erro aqui que muita gente, muitas das vezes, comete. E você está se perguntando, mas por que isso aconteceu? Porque um valor na minha tabela, na base de dados, e um valor na minha interface gráfica. Porque lembra que quando a gente colocou para ler o dado, a gente utilizou a função setPreço. Eu vou vir aqui no produto líquido aqui para mostrar um exemplo para você. Ele pega o valor original e ele coloca mais 10%. Então o que acontece é o seguinte, quando a gente vai aqui salvar o nosso produto, a gente salva o nosso produto lá no Create, ele dá o setPreço. Então ele vai pegar o preço que a gente inseriu lá aqui no nosso campo aqui de texto, aqui, em peso, ou no preço, ele vai colocar os 10%. Quando ele for exibir na tela, ele vai colocar os 10% lá na base de dados. Ele vai colocar aqui na nossa base de dados aqui, com os 10%, R$3,90. Quando ele for exibir na tela de novo, a gente disse o quê? Que quando ele for fazer o read, tá aqui, ó, ele vai dar um setPreço novamente. Então ele vai fazer o cálculo 2 vezes, então ele vai colocar mais de 10%. Isso é um erro da lógica da programação. Isso não é um erro do sistema em si ou do Java, é um erro de lógica de programação. Isso você tem que pensar direitinho antes de fazer o sistema. Então isso é um prejuízo muito grande para a empresa que você poderia vender esse sistema agora. Antes de você aprender a programação, é importante que você aprenda a lógica de programação. E desde já eu quero te convidar para poder participar, se você ainda não tem esse conhecimento, do nosso curso de lógica de programação que está aqui no canal, passando no cardzinho em cima, ou você vai na playlist do nosso canal e vai ter lá um curso de lógica de programação. Lá você vai ter exercícios, videoaulas explicando sobre todo esse contexto que a gente está vendo agora, que são os tipos, arrays e etc. E vamos agora resolver esse problema, vamos solucionar esse problema de uma forma que não venha somar 2 vezes os juros na hora de apresentar. Então a gente já fez lá na nossa videoaula passada a leitura, ele pegando o valor, certo?
da base de dados e já colocando esse cálculo. Então, na hora do nosso create, vamos tirar esse cálculo, vamos só simplesmente salvar o valor original lá na base de dados e vamos fazer o cálculo aqui na nossa aplicação. Então, quando o usuário colocar aqui R$3, ele vai lá para a base de dados com R$3. E na hora de exibir aqui, é que na hora que o sistema for capturar esse valor na base de dados, que ele vai fazer o cálculo e vai inserir dentro dele. Então vamos fazer isso aqui na prática. O que é que eu preciso? Primeiramente, eu vou em produto, vamos criar aqui um public abstract void set preço. Eu vou criar o mesmo nome, isso aqui se chama sobrecarga, onde você cria um método com o mesmo nome, como eu já expliquei até aqui, e coloca outros parâmetros para poder com que o método fique com o mesmo nome, porém não precisa você criar vários métodos. Então vai ser o mesmo método, mas ele vai se diferenciar quando você adicionar o parâmetro. E vou colocar aqui valor original e vou colocar aqui um booleano com nome diferencial, que vai ser o que vai destacar o diferencial do nosso método de set preço com cálculo e set preço sem cálculo. Vou salvar e eu preciso aplicar isso às nossas outras classes que instanciam de produto. Então vou abrir produto líquido e vou abrir produto sólido. Vou aqui em produto líquido agora e vou colocar o nosso set preço sem cálculo. Vai ser assim, @override, aqui embaixo colocar um método public void set preço valor original, vírgula, o nosso diferencial. Existe outra forma de fazer? Existe outra forma, mas só para que você entenda esse erro que pode acontecer na lógica da programação, eu criei essa forma para mostrar a você como você pode sanar esse problema e como isso pode te prejudicar na sua carreira profissional. Então vamos agora colocar aqui que valor calculado vai simplesmente receber o valor original. E a gente vai garantir que isso só aconteça, somente aconteça, quando o diferencial for verdadeiro. Então, quando isso for verdadeiro, para que a gente possa dizer, não, só quando for verdadeiro, eu sei aqui que eu tenho meu true aqui do lado, então eu preciso fazer isso. Senão ele não vai fazer nada, vai dar um erro lá e a gente vai colocar esse erro para a gente entender quando acontecer qualquer tipo de erro. Então, vou colocar aqui se diferencial for igual a true. Então ele vai fazer isso aqui, valor calculado recebe o valor original. Então, obrigatoriamente eu preciso colocar um true quando eu quiser utilizar esse método setPreço, que só vai simplesmente colocar o valor que ele pegar lá no banco de dados. Então ele precisa ser true. Ele só vai fazer isso quando o diferencial for verdadeiro, mostrando que é diferente, que é, no caso, um método diferente aqui, são métodos diferentes, distintos. Então eu preciso colocar true aqui do lado como parâmetro. E aí ele vai me fazer o que? Ele só vai colocar o valor original lá, sem fazer cálculo algum. Vou salvar aqui, ver que o erro já sumiu. Vou copiar todo esse método aqui e vou colar em produto sólido, abaixo de set preço também. Pronto. Colar, corrigir isso aqui, alteração, pronto. Agora, a gente vai voltar aqui em produto control e vai colocar aqui do lado, no nosso novo produto, nosso método de salvar. Na hora de salvar, ele vai salvar com o valor original. E vou colocar aqui do lado, vírgula, true. Vou colocar aqui agora true. Pronto. A partir desse momento ele não vai fazer mais o cálculo, né, de pegar lá da base, na hora de salvar, ele não vai salvar mais com R$3,90, ele vai salvar com os exatos R$3 e vai me retornar o valor calculado na hora da leitura. A partir de agora eu vou fechar. Vamos modificar aqui dentro do nosso PHPMyAdmin o R$3,90, vamos colocar só R$3, que é o valor original que a gente colocou lá, certo? E agora vamos rodar o nosso sistema e vamos ver que ele vai apresentar com R$3,90. Pronto, R$3,90, correto. Agora vamos salvar um novo produto aqui que vai ser o feijão. E vamos colocar o valor do feijão a R$5. E o peso do feijão vamos colocar 1 kg também. É um produto sólido, vamos clicar em salvar. Vamos ver, foi produto criado com sucesso. Vamos lá na nossa base de dados e vamos ver se ele salvou R$5 ou se ele salvou com os 30%, que nesse caso seria R$6,50. Vamos atualizar, salvou com os exatos R$5. Agora vamos rodar o nosso sistema e vamos ver se ele vai fazer o cálculo que a gente pediu para fazer. Olha lá, R$6,50. Então é por isso que eu te convidei e continuo te convidando novamente
para você assistir o curso de lógica de programação. Se você não tem conhecimento nenhum em programação, é importante que você assista. E aqui finalizamos a nossa videoaula. E na próxima videoaula a gente já vai aprender como fazer o update do nosso sistema e o delete, ok? Então, estamos chegando ao final desse curso. Então, eu peço a você que deixe o seu like, ajude a gente compartilhando, segue a gente na rede social, lá no Instagram, no Twitter. E a gente tem um link do Apoia-se no nosso canal, ao qual a gente está pedindo aí o seu apoio para poder auxiliar a gente nesse projeto aí, que é muito custoso a gente trabalhar aqui. Agora a gente está querendo comprar um microfone, por exemplo, para poder continuar fazendo as aulas. Então, eu peço a você que entre aí no link apoia.se, eu vou deixar aqui no vídeo, apoia.se/TI de plantão, e lá você ajuda a gente, beleza? Então, algo que você não precisa pagar é o like, deixa o like aí embaixo, se inscreve, comenta, compartilha e eu fui!